Execução fiscal pode ficar apensada ao processo principal por quanto tempo? Existe a possibilidade de arguição de prescrição intercorrente? Olha só, o apensamento ele faz na prática uma espécie de unificação de todas as execuções, né? De forma que depois do apensamento todas as execuções tramitam como se fossem unificadas na execução dita principal, a mais antiga. Então, todos os atos que ocorrem na execução mais antiga, a gente tem eles por replicados dentro de todas as execuções. É como se elas todas caminhassem conjuntamente. Portanto, depois do apensamento, que geralmente se dá por uma decisão judicial, por uma certidão da secretaria que junta os processos. No tempo do processo físico, a gente pegava uma pastinha e juntava na outra, né? Agora é uma certidão no processo eletrônico. Depois disso, os fatos que porventura causem uma prescrição intercorrente afetam todas as execuções, certo? Uma penhora que aconteça na execução dita apensada, todas elas unificadas, essa penhora vai interromper a prescrição intercorrente com relação a todas as execuções, porque o apensamento é anterior. Portanto, não é bem tecnicamente possível falar a execução principal foi exitosa e as demais não. Na verdade, todas elas, depois do apensamento, elas são como se fossem uma só. Então, se eu tive uma penhora parcial, digamos, na execução, entre aspas, principal, essa penhora, ela aproveita todas as execuções, depois do apensamento, para fins da interrupção da prescrição. Então, né, a gente não fala propriamente nenhuma execução exitosa e as demais inexitosas. Elas todas são, na verdade, uma só, tá? Isso é importante, é uma coisa bem da prática e que é difícil a gente entender, né, sem estar no cotidiano, mas é assim que funciona. Então imaginem que eu pego todas as execuções e transformo numa só. E a partir daí elas tramitam unificadamente. Elas podem, a gente tem no processo eletrônico, no nosso processo eletrônico, elas estão, entre aspas, suspensas, né? Elas não têm uma movimentação, elas não têm um despacho, elas não têm um ato, não tem uma intimação dentro delas, porque todos os atos da principal, a gente tem eles por praticados também nas apensas. Então elas são, na verdade, um amigo falava, um colega falava, tá arrastando corrente na justiça, né? É uma que está arrastando corrente porque todos os atos são praticados na principal. Então, depois do apensamento, eu considero tudo uma mesma timeline, por exemplo. Toda a prescrição eu vou contar a partir de uma mesma timeline. Eventualmente, a gente pode ter uma tramitação divorciada, né, separada em cada execução fiscal durante um certo tempo, durante até alguns anos, e depois ter um apensamento. Só que antes do apensamento elas eram execuções independentes. E aí eu vou analisar essas execuções independentemente. Todos os marcos temporais, as coisas que aconteceram antes, né? Antes do apensamento. Aí eu olho elas separadas, mas depois do apensamento, dessa certidão de apensamento, todos os atos são os atos de todas as execuções.